Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém alegre? Diga graças a Deus. Sei que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Enquanto a igreja localiza o texto, eu já queria louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez sermos porta-voz da sua palavra. Estender minha gratidão ao meu amigo, pastor Moacir, pelo carinho, pelo convite e pela confiabilidade de mais uma vez nos ceder o altar dessa casa. A sua esposa, pastora Eliséia, falei certo? É o feminino de Eliseu? É a porção dobrada, né? Aleluia. É sempre uma honra servi-los, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Hoje foi aos 45 do segundo tempo, né? Eu e a minha esposa fizemos um planejamento nas agendas, na prorrogação. Quase que foi para os pênaltis, né? E quando eu fecho 20 agendas no mesmo mês, eu já paro de fechar para ter um tempo para a igreja local, para nós sairmos para ela pagar a conta do jantar, né? E esse mês já tinha fechado, mas tem oportunidade que não pode dizer não, ainda mais quando é amigo. E para mim é um prazer estar aqui hoje. Estaremos no monte, na verdade estaremos no monte daqui a pouco, dando um brado lá e orando também pela DEVEC de Vila Valqueire. João capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Aqui não, né? Na Bíblia mesmo. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, aí em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Por gentileza, repita após mim: cegos, mancos e paralíticos. Só até aí, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali o homem que havia 38 anos, quanto tempo, Adevec? Que se achava enfermo, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo lhe respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou curado. E tomou o seu leito e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado e não te é lícito levar o leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou aonde, igreja? Aonde? Grave só isso, por gentileza. E disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o homem que o havia curado. E você diz amém. Queridos, ao findar do culto, hoje deu para trazer. Eu estarei disponibilizando do nosso primeiro título de livro, que foi lançado no mês de abril, e para a glória de Deus, ontem ou anteontem, né? Nós recebemos a 4ª remessa desse livro, nesse espaço aí de menos de 3 meses, né? 3 meses aproximadamente. Já é a 4ª remessa que eu peço com a gráfica, e tem abençoado muitas vidas. Eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida também. O título desse livro é De Volta à Vida, e a proposta aqui não é só sobre estar vivo, é sobre desfrutar do dom da vida. E o texto que eu uso como base para a construção desse pensamento é João 11:44, onde Jesus ressuscita Lázaro. A última palavra que ele libera é: desamarrai-o e deixai-o ir. Lázaro está vivo, Lázaro está de pé, mas Lázaro está preso. Então não basta estar vivo, é preciso estar em movimento e saber desfrutar do dom da vida. Quantas pessoas estão vivas por fora, mas mortas pelo lado de dentro?
já não tem mais prazer, já não consegue mais romper, já não consegue mais avançar. E aqui eu vou tratar sobre tudo isso, embora seja um livro muito curto, ele é mais profundo do que extenso. Aqui eu falo sobre milagres, sobre fé, tempo de Deus, tempo do homem, ansiedade, depressão, muita coisa boa. Se você puder e quiser nos abençoar, eu creio que será uma bênção para a sua casa. Pregador não gosta de ler, não tem problema, compre e abençoe alguém que gosta, tá bom? Se tiver alguém afastado dos caminhos do Senhor na sua família, dá esse livro de presente, eu creio que vai ser uma conversa de Deus para a alma dessa pessoa. Isso aqui eu vou semear na vida do pastor Moacir. Depois ele me paga um café, amém? Já está, né? Queridos, o texto proposto para essa noite é um texto bem familiar de toda a igreja. Quem nunca teve o privilégio de se debruçar nessa narrativa, certamente já teve o prazer de ouvir alguém pregar a respeito desse milagre de Jesus. Meu amigo Douglas, e eu nem sabia que a proposta do culto era sobre causas impossíveis, mas o Deus que está aqui é o Deus que me visitou na minha casa para trazer essa mensagem para os irmãos. É um texto de uma expressividade muito grande. Eu vou ser bem direto aqui para não me prolongar na introdução. Eu já vou direto ao texto para liberar alguns decretos de Deus aqui para a sua vida. No verso de número 1, João ele narra para a gente que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para a cidade de Jerusalém. A Devec é uma igreja bíblica e é sabido de todos que Jesus, por ser judeu, ele participava pelo menos das 7 principais festas celebradas dentro da cidade de Jerusalém. Nesse capítulo não é diferente. Jesus ele sobe para lá e a intenção dele era só festejar, era só celebrar, era só se alegrar. A Bíblia não diz que festa é essa, mas segundo o comentarista da Bíblia de Estudo NTLH, linguagem de hoje, é uma versão que eu não gosto para leitura, mas para estudo é muito boa. Ele vai expressar que, segundo a cronologia dos fatos ocorridos dentro do Evangelho segundo João, a festa que mais se aproxima desse episódio é a festa da colheita. Qual é o nome da festa? Festa da colheita. Pregador, que festa é essa? É uma festa onde todo judeu, quando colhia o primeiro fruto, segundo a cultura e a liturgia, ele não poderia ser consumido dentro de casa e muito menos ser comercializado fora. Primeiro fruto, o judeu colhia e oferecia na festa da colheita como oferta de primícia a Deus, o que nós chamamos também de ofertas de cereais. Então, quem plantava na vinha, o primeiro cacho de uva que pegava, não consumia e não comercializava, mas apresentava como gratidão perante a presença do Senhor. Quem plantava na oliveira, quando colhia as primeiras azeitonas, não consumia, não comercializava, mas levava ao templo para apresentar diante do Senhor. Jesus está subindo para essa festa, e a festa é a festa da colheita. Diga, colheita. Só que na festa tem muita gente sorrindo, na festa tem muita gente grata, na festa tem muita gente feliz, mas nesse tanque tem muita gente doente, tem muita gente pedindo socorro, tem muita gente triste com pouca expectativa. Você percebe o contraste disso tudo? Jesus ele está indo para um lugar onde tem gente sorrindo, mas antes de entrar no lugar do sorriso, ele desce para o ambiente de choro. Rafael, por quê? Porque Jesus ensina para a gente que não é só preciso sorrir com quem sorri, a necessidade é chorar com quem está chorando, porque se alegrar com a alegria do outro, para muitos ainda é difícil, mas é bom demais. Agora o difícil é chorar com quem chora. Jesus ele vai mudar o percurso da festa e vai descer para o tanque em hebreu chamado Betesda. E eu gosto disso, porque cada detalhe bíblico aqui é um ensinamento para nós. Esse tanque não ficava próximo de qualquer porta, mas ficava próximo à porta das ovelhas, ou portões das ovelhas. É sabido de todos que quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, pelo menos 12 portas são colocadas lá. Quantas portas? 12. Porta do cavalo, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta do gado, entre elas a porta das ovelhas. Paz, meus senhores, diferente da porta dourada, que era maior e mais cobiçável e dava acesso direto para o templo de Jerusalém, a porta das ovelhas era a menor. E esse termo porta das ovelhas identificava o que passava por ali, justamente as ovelhas animal, que serviria como sacrifício de expiação pelo pecado do povo, lá no átrio, na parte aberta do templo. Então você percebe que Jesus ele não se preocupa em passar pela maior porta, mas ele se disponibiliza em passar pela menor porta. Nós vivemos em uma geração, pastor Moacir, onde nós vemos homens querendo ser deuses,
Mas na Bíblia eu leio sobre um Deus que, mesmo sendo Deus, se fez homem e não teve problema com isso. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, capítulo de número 2, ele narra para a gente e dá um ensinamento muito sobre humildade, dizendo para a gente que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Ele. Antes aniquilou-se, algumas versões diz, esvaziou-se a si mesmo, se fez homem, se tornou servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí olha a consequência na vida de quem se humilha, ao qual Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. A mão do Evangelho é essa, não é de lá para cá, é daqui. Ninguém no Evangelho começa subindo, no reino de Deus a gente começa descendo, porque aquele que se humilha um dia, se prepare, porque Deus vai te exaltar. Então Jesus, ele passa por essa porta, e ele vai parar justamente nesse tanque, e eu pedi de forma proposital para que você repetisse as classificações que o texto expressa para a gente, sobre o nível de enfermidade que existiam ali. Repita após mim: cego, manco e paralítico. Qual é o nome do tanque? Diga: Betesda. Betesda na tradução é o que, Edvec? Casa da misericórdia. Vamos lá, diga: casa da misericórdia. E a casa de Deus, o próprio Deus nomeou ela: a minha casa será chamada casa de oração. Então, antes de Jesus subir para a casa de oração, ele desceu para a casa de pregador. Por que Jesus desceu na casa de misericórdia? Porque Betesda carregava misericórdia no nome, mas já tinha perdido a misericórdia na essência. Haviam muitos enfermos ali, e a Bíblia expressa que uma multidão, diga multidão. Quando a Bíblia fala a respeito de multidão, está apontando para pelo menos 5.000 pessoas. Quantas pessoas? Aí olha as classificações que o texto expressa para a gente, embora tivesse mais classificações: cego, mancos e paralítico. Diga cego, manco, aquele relógio não é convertido, diga paralítico. Espiritualiza o que eu vou dizer aqui. É até que horas mesmo, pastor? Que o meu é convertido, 9h40. Então vamos lá, diga cego, manco e paralítico. Espiritualiza esse tipo de enfermidade, porque eu não sei o que é pior. Dentre as três, duas me chamam a atenção: o cego e o paralítico. Rafael, por quê? Porque o cego tem perna para andar, mas não tem visão para saber onde vai chegar. E o paralítico é aquele que sabe onde tem que chegar, mas está paralisado, não consegue se mover. Tem visão, sabe aonde tem que ir, mas permanece parado. Eu não sei o que é pior: se é ter visão e estar parado, ou se é estar em movimento sem ter visão, sem saber para onde vai. Mas há um terceiro aqui que chama a minha atenção e mexe com a gente. E qual é? Diga: um manco. 1, 2, 3. Rafael, quem é o manco? É quem tem visão, sabe para onde tem que ir, caminha com dificuldade, mas vai. Alguém deu um eita aqui, eu vou pregar para ela. Caminha com dificuldade, mas não paralisa no meio do caminho. Eu sei que é chato, mas funciona. Cata a mão desse crente do teu lado aí, por favor. Se tiver comunhão com ele, se não quiser, não faça isso. Diga para ele: a raiva do teu adversário. Diga, agora grita, Divec, diga: a raiva do teu adversário é que tu tinha tudo para estar em casa hoje, paralisado, estagnado, mas para a raiva dele tu chegou, debaixo de luta, debaixo de guerra, a casa virada de cabeça para baixo, mas tu entendeu, não basta ter visão, é preciso chegar. Então quem é o manco? Então nem que se for para ir arrastado, a gente vai, meu amigo. É Jairo, né? Não errei. Meu amigo Jairo. Nem que se for para ir com dificuldade, a gente não para. Aí, quando Jesus chega, a Bíblia diz que no meio dessa multidão, ele vai observar um. Você percebe que Deus não depende de exclusividade para te enxergar. Ele pode romper uma multidão, te levar para o início da fila e te tirar do final dela. Deus é especialista em te tirar de trás e colocar na frente, em te tirar de baixo e colocar em cima. Ele vai romper a multidão e vai observar um paralítico que estava ali há 38 anos. Quanto tempo, gente? Quando Jesus observa esse camarada, olha a expressão do texto: e vendo e sabendo. Repita por gentileza: vendo e sabendo. Sabendo o que? Está aí, que estava nesse estado havia muito. E a pergunta que eu vos faço é: como é que Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo? A resposta vai ser muito simples, porque ele é onisciente e ele é onipresente. Mas isso aqui, missionária Vanessa, está muito mais ligado à humanidade do que divindade.
Quando a Bíblia expressa para a gente que vendo e sabendo, não está ligado à onisciência nem à onipresença dele. Embora ele carregue esses atributos. Mas está ligado muito mais à humanidade do que à divindade. Rafael, por quê? Porque aqui Jesus está com 32 anos. Quantos anos? Só que ele não sobe para Jerusalém com 32. Ele sobe com quantos anos? Com 12. Naquela primeira festa que teve, que Maria e José esqueceram ele lá, quem lembra? Então, desde os 12 anos, Jesus sobe para Jerusalém. Era cultura. Teve festa, judeu sobe para lá. Então ele sobe com 12. Vê o camarada e não faz? Sobe com 13, até porque aquele camarada está 38 anos ali. Então, quando ele sobe com 12, o camarada já estava ali. Então, ele sobe e vê, mas não faz. Com 13, ele sobe de novo. Ele vê, mas ele não faz. Eu vou até 33. Com 14, ele sobe. Ele vê, mas ele não faz. Durante esse tempo todo, Jesus sobe e vê, mas não faz nada. Rafael, o que te conforta nesse texto? É entender que o fato dele não fazer não significa que ele não tenha visto. Tem hora que a gente bate o pezinho com o céu, pastora Eliséia, da porção dobrada. Bate o pezinho com o céu e pergunta para Deus, será que não está vendo isso? Será que tu não está vendo que a porta fechou, que a enfermidade chegou, que o filho está rebelde? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, o fato dele não fazer não significa que ele não viu. Fugiu do teu controle, mas permanece no controle dele. Oh, aleluia. Bate na mão de alguém do teu lado, irrita esse crente e diga para ele, tu está dentro da ótica de Jesus. Ele ainda não abriu a porta, mas ele já viu que a porta está fechada. Ele ainda não te curou, mas ele já viu o laudo que chegou na tua mão. Ele ainda não libertou teu filho, mas ele já viu o cativeiro que ele está vivendo. Ele ainda não fez, mas ele já viu. Está dentro da ótica dele. Glória a Jesus. O que me conforta é isso. É saber que o fato dele não fazer não significa que ele não esteja vendo. Ele viu e sabia. E por que ele não fez? Não sei, pergunta para ele quando chegar lá. Primeiro que antes dos 30 não poderia fazer, porque ele só manifesta divindade depois dos 30. Mas deixa isso para outro dia. Então ele vendo e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, ele vai fazer uma pergunta para o coxo, para o paralítico. E qual é a pergunta? Queres ficar? É óbvio ou não é, gente? Se o camarada está num ambiente que a Bíblia expressa para a gente, que um anjo descia em certo tempo, diga certo tempo. Certo tempo. E a água se movia, o primeiro que pulava lá era sarado. O que o camarada está fazendo ali durante 38 anos? Esperando o mover das águas. Porque a expectativa dele é tão grande, que mesmo sem ter pé para andar, ele se arrasta para chegar até lá. Está no texto, eu vou te explicar. Jesus vendo e sabendo, olha a pergunta que ele faz. Queres ficar curado? É óbvio ou não é? Mas essa pergunta surte dois efeitos. Quantos efeitos? Rafael, qual é o primeiro? O primeiro é que Jesus é educado demais. E ele sempre, antes de fazer, ele vai te perguntar. Porque Jesus não arromba a porta de ninguém. Então a expressão desse texto ensina pra gente que a pergunta que ele faz não é sobre o poder que ele tem, mas sobre a expectativa que aquele coxo carrega. Quando Jesus pergunta, queres ficação, o que ele está dizendo para ele é, eu sei que tu está assim há muito tempo, mas a pergunta que eu te faço é, ainda existe expectativa aí? Eu sei que o tempo passou e parece que está tudo travado na tua vida, mas a pergunta que Cristo te faz é, tu ainda crê que a chave pode virar nessa noite? Aleluia! Glória a Deus, eu não sei qual é a tua expectativa, mas a minha está lá em cima, meu irmão. O ambiente só é normal até Jesus chegar. Depois que ele chega, Jairo, a chave pode virar, a enfermidade pode ser curada, e tu pode voltar para casa debaixo de sentença e decretos do céu. O tempo ele pode fazer bem para uns e pode fazer mal para outros. Porque ao mesmo tempo que tem poder para amadurecer um fruto, também tem poder para apodrecer o fruto que amadureceu. E a pergunta para uns aqui é, o tempo te fez bem? Ou o tempo te fez mal? Você perdeu a tua expectativa sobre aquilo que ele pode fazer? Ou a tua expectativa aumentou mesmo sem ele realizar? Ai, 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 ai. O que Jesus está dizendo para ele é, tu ainda acredita, tu ainda tem fé, tu ainda tem esperança. E a segunda expressão, tu quer ser curado? É Jesus expressando para ele, eu quero fazer, eu quero realizar, mas você precisa permitir. Porque Deus não trata de quem não permite ser tratado. Quem entra sem pedir licença é o diabo. E ele não pede nem para tu abrir a porta, ele só precisa de uma brecha. Ele entra pela legalidade da brecha e vira a casa de cabeça para baixo. Jesus é tão educado que mesmo sendo carpinteiro, fabricando porta, sabendo como abrir, ele não arromba a porta de ninguém. Mas ele bate na porta porque porta para ele não é aberta por fora, tem que ser aberta pelo lado de dentro.
E cá para nós, pastor Moacir, quando ele passa pela porta que entrou pela brecha, tem que bater em retirada. Numa mesma casa, 2 senhores não podem habitar. Pegue na mão de alguém, porque arrepiou até a barba aqui agora. Se não quiser, não faça, mas se puder, cata a mão desse crente cheiroso do teu lado e diga para ele, para a raiva do diabo, diga, agora é diabo, diga para a raiva do diabo. Tu vai tão cheio de Jesus para casa hoje, que quando tu passar por aquela porta com ele, aquele que entrou pela brecha vai bater em retirada. Não tem demônio, não tem capeta, quando ele entra no ambiente. Me acebre a calamandorevachúria. Glória a Jesus, me segura, Senhor. Então Jesus, ele pergunta para ele ter acesso, para ele ter o quê? Aí o homem vai olhar para Jesus e vai dizer, tu não entendeu. Eu não tenho homem algum, eu não tenho, que quando a água é agitada, me coloque lá. Mas isso aqui é lindo demais. Como é que o camarada está dizendo que não tem ninguém, se a Bíblia expressa que tem uma multidão? Como é que quando Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Ele aponta para Cristo e diz, eu não tenho? Se fosse o pastor Rafael, eu ia apontar o dedo em volta dele e ia dizer, tu não tem o quê? Só que essa expressão, eu não tenho ninguém, não é sobre não ter ninguém presente. É sobre não ter ninguém para ajudar. Fala baixinho para quem está do teu lado, porque nem todo mundo que está perto, está junto. Quem nunca se sentiu assim, né, missionária Vanessa? Cercado por muita gente, ao mesmo tempo tão sozinho. De muitos amigos, mas quando o calo aperta, e desculpe o termo chulo, o pau quebra, mete o pé e não te ajuda. O que ele está dizendo para Jesus é, tem muita gente em volta, mas não tem ninguém para me estender a mão. É como se ele estivesse jogando uma indireta para Jesus, que se apresentou como aquele que iria ajudá-lo. Sim ou não, igreja? Você percebe que de ano em ano o anjo descia ali. Porque a Bíblia expressa para a gente que era em certo tempo. Os estudiosos expressam que é de ano em ano. Diga certo tempo. Por que ele não foi curado? Porque a proposta não é ser curado em certo tempo. Era ser curado no tempo? É só inverter. Porque se anjo desce em certo tempo, Jesus se apresenta no tempo. Ah, quem sabe o dia não é hoje. Quem sabe a hora não é agora. Fala para esse crente do teu lado, eu sei que é chato, mas funciona. Diga, não é anjo que vai descer na Ardivec, é Jesus que já desceu nesse ambiente. Tem respaldo bíblico, se não tivesse eu não profetizaria. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, não é Miguel que vai descer, não é Gabriel que vai passear, eu estarei no meio deles. Levante a tua mão e celebre, porque ele está aqui. Eita! Jesus não chega em certo tempo, ele chega no tempo certo. Olha a expressão do texto, eu não tenho ninguém, eu não tenho nem, que quando é água agitada me coloco lá, vírgula, mas toda vez que eu vou, quem vai? Digo, paralítico. Como é que ele vai, gente? Não tem ninguém para estender a mão, pegar no colo e jogar, porque o ambiente que era para ter misericórdia tinha competição. Não é sobre quem chega junto, é sobre quem chega primeiro. Porque a proposta da cura não é para todo mundo, está no texto. E o primeiro que pulasse, sararia de qualquer enfermidade. Então, quando o anjo desce, a água se agita, ninguém pega na mão de ninguém. É um tentando tomar a frente do outro. O que era casa de misericórdia, já se tornou casa da competir. Mas fala para esse crente do teu lado, se depender de mim, paralítico tu não vai ficar. Aponta o dedo de profeta e diga, eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para cooperar. Se for para subir, a gente sobe junto. Se for para chorar, a gente chora junto. O que pegar para você, pegar para mim. Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, porque grande aqui é Ele, poderoso aqui é Ele. Camarada, olha e diz, você não entendeu. A casa é de misericórdia, mas ninguém exerce misericórdia. Então quando ele expressa para Jesus que ele não tem ninguém, é jogando uma indireta para que Jesus fosse aquele que ninguém foi para ele, sim ou não? Então qual é a proposta do texto? Eu sei que não tem ninguém para me jogar, mas se tu se apresentou me perguntando se eu quero ser curado, tu vai ser o canal que Deus vai usar para me jogar no tanque. Porque durante 38 anos qual foi o cenário? Anjo descendo, água se movendo, gente pulando e gente sendo sarada. Anjo descendo, água se movendo, gente pulando e gente saindo sarada. Durante 38 anos ele viu a mesma cena, diga a mesma cena. Então quando Jesus se apresentou, o que ele pensou? Agora eu vou viver o que eu nunca vivi.
Agora eu vou passar pelo mesmo processo que todos passaram. Porque se eu não tinha ninguém, agora alguém se apresentou para me ajudar. Só que ele está nesse estado há tanto tempo, pastor Eliséia, que quando Jesus se apresenta, ele não prepara o mesmo cenário. Não é sobre alguém que vai descer no tanque, vai agitar o tanque e vai jogar o paralítico lá. É sobre alguém que libera uma palavra. O tanque está parado, mas a palavra está sendo liberada. O anjo nem desceu, mas a palavra está sendo liberada. Oh, meu irmão, se tu não pegar isso aqui... Pastor Moacir, quando a palavra é liberada, ela é liberada debaixo de autoridade e poder. Ele está vendo o mesmo cenário, pensando que vai viver a mesma coisa, o mesmo milagre, que todos viveram, ele vai viver. Aí Jesus aponta o dedo para ele, nas entrelinhas está dizendo, tu viu o mesmo cenário durante 38 anos, mas tu esperou tanto tempo que contigo não vai ser igual. Mas não vai ter anjo, hoje o anjo está proibido de descer. Mas não vai ter água agitada, rapaz, para que tu quer o tanque? A fonte se apresentou para você, e quando a fonte se apresenta, o tanque é anulado. Você não vai viver o mesmo cenário, eu tenho algo diferente para você, e qual é? Levanta, toma o teu leito. Ah, alguém pegou aqui na minha direita, pegue na mão de alguém, por favor, eu sei que é chato, mas funciona. Cata a mão desse crente do teu lado, aperte a mão dele, até ele dizer, aleluia. Diga para ele, se prepara, diga, o cenário não vai se repetir, Deus tem algo diferente preparado para a tua casa. Só quem crê que tem coisa nova vindo aí, libera aquele glória que o diabo não gosta. Vai ser novo, não vai ser igual. É, Márcia. Deus está fechando ciclos antigos e está abrindo ciclos novos aqui no Valqueire. Ah, se alguém pudesse levantar as duas mãos lá em cima para receber, libera aquele glória que o diabo não gosta. Deus vai te tirar de ambiente que te paralisa e vai te introduzir no milagre que você precisa. Aleluia. Não vou agitar água nem mandar anjo. Eu vou te dar uma ordem. Levanta, toma o teu leito e... Ele poderia levantar, sim ou não? Mas quando a palavra foi liberada, ele começou a fazer o que ele nunca fez. Ele poderia pegar o leito, sim ou não? Mas quando a palavra é liberada, ele começa a fazer o que ele nunca... Ele poderia andar, sim ou não? Mas depois que a palavra é liberada, ele começa a fazer o que ele nunca fez. Não é pelo poder do pregador, irmão. É sobre o poder dessa palavra que uma vez liberada, Isaías diz, ela não volta para o céu vazia, antes vai e faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo pela qual foi enviada. O que ele está expressando para Jesus, pastor Moacir, todo ano eu tento ir, todo ano eu tento ir. Você percebe que mesmo sem não ter ninguém, quando a água é agitada, ele se arrasta para ir. Primeira vez que o anjo agitou, ele tentou, não conseguiu. Sabe o que ele fez no segundo ano? Tentou de novo. Segundo ano, o anjo desceu, a água agitou. Ele não conseguiu. Sabe o que ele fez no terceiro? Tentou de novo. Porque a expressão do texto não é eu desistir. É toda vez que eu tento. Então ele estava tentando até agora. Rafael, por quê? Porque tentar não significa conseguir. Mas certamente quem conseguiu foi por quê? Pergunta para esse crente, vai desistir por quê? Oh... Mas pregador, eu estudei muito, fiz a prova e não passei. Ano que vem vai abrir de novo para você fazer, meu filho. Mas pregador, já fiz exame, já tomei medicamento e parece que não sarou. Dobra o teu joelho e vai orar mais uma vez, aleluia. Não é porque não deu certo hoje que não vai dar certo amanhã. E o teu milagre é amigo da tua perseverança. Libera a tua mão para cima que eu vou profetizar. Você está proibido de parar. Quanto mais você tentar, mais Deus vai trazer honra para a tua casa. Tem gente que entrou aqui sem força, cabisbaixo, sem esperança. Mas Deus trouxe eu aqui para te dizer, ainda acredita, ainda tenha fé, ainda tem perspectiva, porque eu vou fazer. Levanta. Meu Deus, que negócio é esse? Eu estou destravando algumas coisas aqui hoje, tá? Eu estou olhando para ele e está dizendo, tu estava todo travado, mas hoje eu me apresentei para destravar. Você estava no ambiente de paralisia, no ambiente do quase, aquele ciclo que a gente quase passa, mas não passa, quase acontece, mas não acontece, quase abre empresa, mas não abre. Sabe aquele ciclo do quase? É o que ele estava vivendo. Toda vez que eu vou, eu quase chego, mas alguém se levanta antes e vai no meu lugar. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou te tirar desse ciclo do quase.
E vou te introduzir no ciclo dos acontecimentos. Não é quase aconteceu. Você vai levantar tua mãozinha e vai dizer: o que não aconteceu no primeiro semestre, Deus fez acontecer no segundo Oh, aleluia! Quando Jesus chegou, ele fez o que ninguém fez. E mudou o cenário da vida daquele homem. E a palavra que Cristo liberou para a gente caminhar para a conclusão é: levanta, toma o teu leito e anda. Aí eu te pergunto, para que Jesus mandou ele levar o leito? A resposta é simples: para ele nunca se esquecer de onde ele... Você acha que ele ia se esquecer, gente? Que amnésia é essa? Que ia fazer ele esquecer uma história de sufoco durante 38 anos. É muito além disso, pastor Moacir. E eu não estou aqui para anular a pregação de ninguém. Dá para aplicar isso também. Porque gratidão é a memória do coração. É se lembrar de onde a gente veio para valorizar onde nós estamos. Então a proposta não é só sobre levar leito para se lembrar do tanque. É porque o leito carregou esse camarada durante 38 anos. Aí Jesus olha para ele e diz: tu poderia até deixar o leito aí, mas já que ele te carregou durante 38 anos, só porque eu me apresentei não é mais o leito que te carrega. Você vai inverter, agora é você que carrega o leito. Que Jesus está dizendo eu vou te dar estrutura para suportar aquilo que te suportou por muito tempo. Você está em outro culto, eu vou te dar força para carregar aquilo que te carregou por muito tempo. Tem gente que entrou aqui sendo carregado por problemas, carregado por situações, carregados por complicações, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: tu entra carregado, mas não volta para casa carregado. Tu chegou carregado, mas tu volta carregado. Bate na mão de alguém e diga para ele: receba estrutura para carregar. Diga: receba estrutura para suportar. Você não vai ficar louca, não vai morrer tomando tarja preta. Deus vai te dar estrutura. Coloca no... Aguenta, suporta. Coloca no ombro e vai. Só que quando ele coloca o leito no ombro, a Bíblia expressa dizendo que o dia era sábado. Diga sábado. 1, 2, 3. Pode trabalhar no sábado, sim ou não? Segundo a cultura e liturgia judaica, não pode, tem que descansar. Então quem carrega peso no sábado não pode? Ele pode ser carregado, mas carregar ele não pode. Ele pode ficar parado ali, pedindo socorro, mas ficar de pé alegre ele não pode. Aí vai vir os judeus ortodoxos, né? A galera que adora apontar quem está de pé, quem está sorrindo, quem está feliz. Porque gente mal resolvida complica a vida de quem se resolveu. Mas deixa para outro dia. Ele aponta o dedo para o camarada e diz: olha, rapaz, hoje é sábado e não te é lícito carregar. O camarada está há 38 anos buscando cura, ninguém se disponibilizou. Agora que ele está sarado, alguém quer apontar o dedo. O camarada precisou de ajuda um tempão, ninguém se colocou à disposição. Depois que a porta abriu, alguém quer apontar o dedo. Mas olha a lapada na cara do ex-paralítico, que já não está mais paralítico. Aquele que me curou. Já, ele pegou? Aquele que me curou. Ele mesmo me disse: toma o teu leito e... nas entrelinhas só tem poder de me apontar o dedo quem um dia me estendeu a mão. Se não tem disposição para ajudar, não se levanta para apontar. Aí alguém vai apontar o dedo para ele e vai dizer: mas quem te disse toma o teu leito e anda? Aí o texto diz: eu fiquei triste. E aquele que fora curado não sabia quem era. Quem curou ele, gente? 1, 2, 3. Jesus. Só que Jesus não se apresentou como Jesus. Jesus curou e foi embora. E a Bíblia expressa o porquê. Porque naquele lugar havia uma grande... Jesus poderia bater no peito e dizer: eu sou o cara, sim ou não? Olha o que eu sei fazer. Olha o poder que eu tenho. Só que Jesus, em vez dessa geração que gosta de se expor para a multidão, ele foge da multidão. Eu lembro de quando Jesus multiplicou peixe e pão lá no deserto. A Bíblia diz que a multidão queria o fazer rei. Sabe o que ele fez? Fugiu da vocação da terra e foi para cima do monte orar a sós com Deus. Jesus, mesmo sendo Jesus, não se expressava como tal, mas ele se ausentava da multidão, ele se escondia, ele tinha relacionamento com Deus. Então, quando aquele homem foi curado, ele não teve tempo de perguntar: quem tu és? Qual é o teu nome? Você percebe que a bênção fez bem, mas não trouxe relacionamento. Eita! O
camarada está de pé, está sarado, mas não tem argumento para falar quem sarou. Carrega na boca, cura. E o nome de quem curou? Ele não sabe. A bênção foi tão importante que ele esqueceu de perguntar qual é o nome do abençoador. Hoje não tem isso não, né? Pelo menos aqui não, só lá na igreja. Gente que pede uma porta aberta, e quando abre, pastor, não tem mais tempo para ir para a igreja. Antigamente os crentes caíam no pecado, agora cai na bênção, se perde na bênção. Antigamente caía quando pecava, agora não, Deus faz algo grande e ele abandona a presença daquele que fez. Aqui não tem isso, irmão, sei que não tem. É só lá onde eu moro. Aí ele se preocupou tanto com aquilo que ele fez, que ele esqueceu de perguntar qual é o nome. Só que olha o que o texto expressa para a gente. Mas Jesus o encontrou no templo. Aonde? Aonde, gente? Jesus chamou o camarada para a igreja? Jesus curou e meteu? Mas quem sabe de onde saiu? Sabe aonde tem que estar. Glória a Deus se tu nasceu num berço evangélico, nunca vai desfrutar do mundo, eu profetizo isso, você nunca vai desviar, mas o pastor Rafael sabe de onde ele saiu. Aí tem gente que taxa a gente como louco, né? Tá pregando todo dia, tá na igreja todo dia, mas todo dia eu estava no baile, todo dia eu estava bebendo, todo dia enchendo a cara. Agora que ele me levantou, que ele me lavou, que ele me restaurou, para onde eu vou? Sem me chamar, eu estou aqui. Ai, 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 porque só valoriza esse ambiente quem sabe de onde saiu. Primeira atitude dele, eu saio de Betesda, mas vou para o templo. Quem lembra o nome da festa? Diga, colheita. 1, 2, 3. E a pergunta que eu te faço é, Jesus estava indo para a festa parou no tanque, curou o enfermo e voltou para a festa. Porque o texto expressa que o encontrou onde? Diga, no templo. Então Jesus parou o percurso para fazer uma missão, mas depois voltou para o caminho que ele estava percorrendo, sim ou não? Só que o paralítico não foi convidado para ir. Mas ele chegou. E a pergunta que eu te faço é, paralítico poderia entrar no templo, sim ou não? A lei de Moisés dá respaldo para todo enfermo ficar na porta do templo pedindo esmola. Isso aqui é a própria lei que dá respaldo. Lá em Atos capítulo número 3, quando Pedro e João se apresenta para orar a hora nona, e ele pede esmola, ele tem respaldo para pedir, porque a lei dá respaldo para ele estar ali. Era o que os judeus chamavam de oferta de caridade. Só que o que era oferta de caridade se tornou oferta de vaidade. Porque eles pararam de dar para benefício de quem recebe, mas para serem vistos porque estão dando. Do próprio Jesus repreendeu os discípulos dizendo, quando derem oferta, não troquem trombeta. Porque a mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. Então quem estava dando para se apresentar que estava dando. Aí quando Pedro e João se apresentam, o que eles dizem? Olha para nós. Aí o coxo se apresenta dizendo, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Só que Pedro está duro, irmão, o bolso está furado, está fedendo a peixe, só que está cheio por dentro. Ele aponta o dedo e diz, prata e ouro eu não tenho hoje, mas uma coisa eu tenho, o quê? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho um nome, que te dá poder para realizar aquilo que a esmola não tem poder para te levantar. Então quando esse homem entra no templo, ele não poderia entrar. Ele poderia entrar, sim ou não? Então o templo que ele está pisando, ele nunca, depois do encontro com Jesus, ele pisou onde ele nunca poderia ter pisado. Como paralítico, tanca ou porta, mas depois de sarado dentro do templo, oh, aleluia, Deus vai te colocar em lugares que tu nunca pisou. 3 mãos levantadas aqui na direita, eu vou para o meio. Deus vai te colocar sentado em cadeiras que tu nunca imaginou sentar. Eu vou aqui para a esquerda. Deus tem caminhos novos para você trilhar. Agora me ajude a pregar e concluir. Pegue a mão desse crente cheiroso e diga para ele, se prepara. Esse encontro com Jesus nesse culto vai te introduzir em ambientes que você nunca imaginou chegar, e o encontrou no templo. Eita! E o encontrou aonde, igreja? Você imagina a cena com o pregador, que é meio doido? Jesus chegando na festa. Qual era o nome da festa? Só que Jesus não era agricultor. Jesus era o quê? Carpinteiro. Então está todo mundo entrando com um saco nas costas. Quem planta trigo, com saco de trigo. Quem planta na vinha, com saco de uva. Quem planta na oliveira, com saco de azeitona. Todo mundo carregando alguma coisa e Jesus não carregando. Jairo, a galera já gostava de apontar Jesus. Qualquer palavra que Jesus falava, qualquer atitude que Jesus tomava,
já identificavam ele como um blasfemo. E nesse tempo já estava se preparando para os 33 para a sua morte. Já estava todo mundo apontando ele como um blasfemo, como aquele que diz ser o Cristo e nunca foi, como um Messias que nunca foi, como um falso profeta. Você imagina Jesus indo para uma festa onde todo mundo que plantou colheu sem nada na mão. Aí está todo mundo apontando, cadê a tua colheita? Aí o texto fala, e o encontrou. O encontrou onde? É todo mundo apontando o dedo e dizendo, não entrou carregando nada não? Aí eu imagino Jesus olhando para a galera e dizendo, não, a colheita de vocês entrou sendo carregada, mas a minha... A minha inverteu, entrou carregando, oh, aleluia. É Jesus dizendo, eu semeei numa terra que ninguém queria semear, e plantei o que ninguém plantou. E a resposta qual foi? Uma colheita que ninguém colheu. Por quê? Porque quem planta trigo, colhe trigo. Quem planta azeitona, colhe azeitona. Quem planta na vinha, colhe uva. Mas quem planta fé, colhe milagre. Só quem crê que tem milagre vindo aí, levante as duas, por gentileza, e libera um glória do tamanho da tua vitória. Eu não vim pregar, pastor Moacir, para quem vai colher o que a terra tem para dar. Eu vim pregar para quem vai colher o que o céu tem para entregar. É milagre, é improvável, é impossível. Oh, fica de pé, por favor. Glória a Jesus. Há uma grande colheita aqui nessa noite. Os irmãos que estão impossibilitados estão nos acompanhando na mídia ou na rede social. Deus não te trouxe aqui só para mais um culto. Você não veio para